Bom dia, Gil. Vai usar o livro? Vou usar. Aí depois a outra aula só exercício. Viu? Qual é a página? Página 170. Certo. Deixa eu só achar aqui o livro e passar. Então, deixa eu só... Tá carregando ainda aqui, viu? Sétimo ano, História. Página 170, As Fronteiras na América Portuguesa. Certo. Então, olha, oitavo e nono ano, sobre a sociologia, tem esses estudiosos. Só um minuto, viu, Gil? Estou esperando. Tá bom, tá. Tem a sociologia, tem esses estudiosos, Augusto Conte, Emily Durkheim e Max Weber. Bom dia, professor. Tem outro, bom dia. Bom dia. Aí tem outro que a gente vai estudar depois, viu? Aí a gente vai ver. 173, né? Não, 170. Ah, lá vou eu. Toda vez me atrapalho com essas páginas. Era só um instante. Agora vai, bem rapidinho aqui. 100, 110, 120, 130, 140, 50, 170, né? 170. 65, 6, 67, 68, ok, tá carregando ainda. Opa. Deixa eu só carregar aqui. Foi já. Deixa eu só compartilhar a tela. Vou comprar 2 mouses. Um mouse para esse notebook e um mouse para o computador. É horrível esse negócio escondido. Eu detesto esse negócio que está passando um negócio escondido. Demora demais. Que foi, Ivani? Que foi, Ivani? É tu que tá rindo? Não, eu tô com ele paciênciado. Oxe, alguém tá rindo aí, eu não sei quem é. Pensei que era chorando. Chorando? Nossa, é grave então. Tá chorando aí no oitavo e nono ano. Tem alguém chorando, viu? Pronto, Chico, a aula aí. Vê. Pronto, peraí, fugiu tudo aqui agora. Meu Deus. Isso. Então, as fronteiras da América Portuguesa. Até o final do século XVI, a ocupação portuguesa na América se limitava a uma estreita faixa litorânea, o sertão, como era chamado a área entre a costa. O que tem Maria Ivone que saiu? Aí, portuguesa na América, que se limitava a uma estreita faixa litorânea, que é o sertão, como era chamado a área entre a costa e o meridiano de Tordesilhas. Permanecia praticamente desconhecida dos europeus. Toda essa imensa região era habitada por uma grande diversidade de povos nativos. No período de 1580 até 1640, Espanha e Portugal estiveram sobre a mesma coroa. Nessa época, os territórios além e aquém do meridiano de Tordesilhas foram percorridos sem restrições por exploradores portugueses, em busca de terras e riquezas. Expedições militares oficiais adentraram o interior, em especial o norte e nordeste da colônia, a fim de garantir o domínio português sobre a área,
Criadores de gado levaram seus rebanhos para o interior, nas regiões que correspondem ao atual Nordeste e ao campo do atual região Sul. Missionários dedicados a catequeses indígenas fundaram aldeamentos. Por fim, paulistas, em suas expedições de caça aos indígenas ou à procura de riquezas minerais, conhecerem novas terras e ajudaram Portugal a se apossar do sul, do centro-oeste da colônia. Eu vou fechar só a porta aqui um pouquinho, não estou ouvindo barulho. Para me levantar, os pés dói. Sim, então a gente está vendo a expansão das fronteiras, a conquista do sertão. Além da produção açucareira, outra importante atividade econômica desenvolvida ao longo do século XVII foi a criação de gado bovino. No início, ela se destinava ao fornecimento de carne, couro e animais de tração para os engenhos. Mais tarde, como uma atividade autônoma visada à produção de charque e de couro. A pecuária não exigia emprego de mão de obra numerosa. Os vaqueiros eram, em geral, indígenas e negros libertos ou fugidos. Muitas vezes trabalhavam no sistema de partilha, recebiam animais pelos serviços prestados ao proprietário do rebanho. Alguns vaqueiros formaram assim seus próprios rebanhos. Isso resultou na expansão da atividade pecuária e na ocupação de novas terras propícias à pastagem. Como o gado era criado de forma extensiva, ou seja, solto nas terras, quase toda a atual região Nordeste foi desbravada e ocupada por fazendeiros. O Rio São Francisco, apelidado de Rio dos Currais, foi uma via de acesso essencial a esse movimento colonizador. Outro fator que colaborou para a colonização da atual região Nordeste foram as inúmeras expedições militares que o governo português organizou para expulsar da costa brasileira os invasores franceses, ingleses e holandeses. Isso também ocorreu na região que corresponde ao atual norte do país. Nessas duas regiões, vários fortes foram instalados. Então, aqui, quando a gente ele diz a conquista do sertão, além da produção açucareira, né, que naquele tempo era o açúcar, que prevalecia, também veio a criação de animal, como ele diz, animal de tração. Esse era utilizado para transportar cargas e também movimentar os moinhos dos engenhos. E a charque, que ele falou, que era carne bovina salgada, que a gente sabe, né? E seca ao sol, para garantir sua conservação. Então, além dessa produção açucareira, tinha isso, né? Como o gado era criado de forma extensiva, o gado solto, né? Era quase toda a atual região Nordeste foi desbravada e ocupada por fazendeiros. Rio São Francisco, apelidado de Rio dos Currais, foi a via de acesso essencial a esse movimento colonizador. O outro fator que colaborou para a colonização da atual região Nordeste foram as inúmeras expedições militares que o governo português organizou para expulsar da costa brasileira os invasores franceses, ingleses e holandeses. Isso também ocorreu na região que corresponde ao atual norte do país. Nessas duas regiões, várias forças foram instaladas. Então, aqui ele está mostrando, né? Isso é uma gravura, mas quando tu passa mais adiante, aqui a gente tem, ó, 1800, aqui é uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo a gente vai ver de acordo com a leitura. Sim, aí ele aqui está mostrando essa gravura. Não, pode botar a gravura. Você vai falar a linha do tempo. Eu ia dizer a linha do tempo que a gente vai ver de acordo, né? A união da Ibérica
Em 1680, fundação da colônia do Sacramento. Em 1707 a 1709, a Guerra dos Emboabas. Em 1750, o Tratado de Madrid. Em 1753 a 1756, essa é a Guerra do Guaranítica. Em 1756 a 1763 vai ser a Guerra dos 7 Anos. 1777, Tratado dos Santos. E 1801, Tratado de Badajos. Então, isso aí a gente vai ver de acordo com a leitura que a gente está começando agora, né? Aqui, a gente vai ver, no caso da Amazônia, a ocupação foi impulsionada, porque ele não falou que foi o Nordeste e o Norte, né? Aí no Nordeste o que eles fizeram. Aí agora vem o caso da Amazônia. Foi a ocupação que foi impulsionada ainda pela coleta das drogas do sertão. Os jesuítas que fundaram dezenas de missões na região usavam a mão de obra e indígenas para coletar especiarias. Aí aqui tem um mapa, a ocupação do Nordeste e do Norte na América Portuguesa, no século XVI e no XVIII. Então, ele diz, essa região que a gente está vendo aqui, essa amarelinha, essa é a região de criação de gado, são os amarelos, né? A de roxinho, a área de engenho, são a área de engenho, né? A branca são a droga do sertão. Essas drogas do sertão, que é muito falada, são tipo, castanha, a nozes, entendeu? Nesse tempo que era muito procurada. Aí ele chamava a droga do sertão. As expedições de bandeirantes. A partir do século XVII, diversas expedições militares, conhecidas como bandeirantes, saíram das capitaneias de São Vicente e rumaram para o interior da América Portuguesa. O objetivo delas era capturar indígenas e buscar riquezas, principalmente ouro e pedras preciosas. O nome bandeira provavelmente está relacionada às bandeiras que as expedições utilizavam para identificá-las. As bandeiras eram grandes grupos armados, compostos, em geral, de particulares, isto é, pessoas que realizavam essas expedições por conta própria, para alcançar seus objetivos. Elas ocuparam os territórios, além dos limites estabelecidos pelos meridianos de Tordesilhas. Outras expedições, denominadas entradas, já haviam se aventurado pelo interior do continente, no início da colonização. Eram formadas geralmente por oficiais a serviço do governo, isso, valeu, a serviço, certo, eu vejo. Outras expedições denominadas entradas já haviam se aventurados pelo interior do Outras expedições denominadas entradas já haviam se aventuradas pelo interior do continente no início da colonização. Eram formadas geralmente por oficiais a serviço do governo que buscavam reconhecer a nova terra, aprisionar indígenas e descobrir minas de ouro. Quase sempre respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, essas são as expedições bandeirantes. Certo. Depois eu vejo. Peraí, oh meu Deus. Desculpa aí, mas tem que fechar a porta. E, sim, as expedições bandeirantes, né, que a gente está vendo, foi a partir do século XVII, diversas expedições militares conhecidas como bandeiras, saíram da capitania de São Vicente, que era aquelas capitanias que foram divididas, né, no tempo das capitanias hereditárias. Então, esse daí saiu da capitania de São Vicente e rumaram para o interior da América Portuguesa, com o objetivo dela de capturar o quê? Índios e buscar riquezas, né? Principalmente o ouro e pedras preciosas. Aí o nome bandeira provavelmente está relacionado às bandeiras que as expedições utilizavam para identificar. Então,
Aí as bandeiras eram grandes grupos armados, compostos em geral de particulares, isto é, pessoas que realizavam essas expedições por conta própria. Para alcançar seus objetivos, elas ocuparam território, além dos limites estabelecidos pelos meridianos de Tordesilhas. É aquele que, né, meridiano de Tordesilhas, que foi dividido, né, Portugal e Espanha. Outras expedições, denominadas entradas, já haviam se aventurados pelo interior no continente no início. Serviço do governo que buscavam reconhecer as novas terras, aprisionar indígenas e descobrir minas de ouro. Quase sempre respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, essas foram as entradas, que foram outras expedições. Né? Vieram primeiro a expedição dos bandeirantes e depois as entradas, mas também eram bandeirantes. Aqui tem a representação de 2 bandeirantes produzidos por Belmont em 1896 a 1947. Né? Ele era cronistas e caricaturistas paulistas. Então, está representando dois bandeirantes. Vamos passar ao próximo? Isso, obrigada. Bandeiras de caça índio. Conquista de certo. Bandeira de caça índio. Bandeira de caça, desculpa, que eu estava procurando também. Bandeira de caça índio. Então, durante o período da União Ibérica, os holandeses ocuparam Pernambuco e a região de Angola, na África Atlântica, causando dificuldades na obtenção de mão de obra escravizadas para os senhores de engenho da Bahia. Os indígenas passaram, então, a ser usados no trabalho das propriedades açucareiras, o que deu grande impulso ao movimento bandeirante. A Vila de São Paulo, de Piratininga, que originou a atual cidade de São Paulo, era o principal ponto de onde partiam os bandeirantes em busca de indígenas. Muitas bandeiras chegaram a atacar as missões jesuítas dos atuais estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, capturando mais de 100 mil indígenas. Como os aldeados aprendiam a trabalhar a terra, seu preço era mais elevado que o dos outros nativos capturados na colônia. Aí ele disse o mapa abaixo, então aqui, aldeado, indígena catequizado nas missões jesuítas. E realmente, quando ele diz assim, muitas bandeiras chegaram a atacar as missões jesuítas, essas missões jesuítas eram lugares, né, onde os jesuítas catequizavam os índios nativos, pessoas. Mas eles eram mais uns índios porque, claro, a população era mais indígena, né? Então, aí ele diz, os aldeados, né, quando ele diz aqui, capturando mais de 100 mil indígenas. Como os aldeados aprendiam a trabalhar a terra e seu preço era mais elevado que o dos outros nativos capturados na colônia. Então, aqui tem o bandeirismo e o ataque às missões jesuítas no século XVII. Aí tu passa mais a página aí, Marconildo, para a gente ver esse mapa todo. Isso, obrigada. Aí a gente tá aqui, ó, tá vendo o mapa? Isso. Aí tem o domínio espanhol, o verde, domínio português, que era aquele, né? O tratado, né? De um lado Portugal, de um lado Espanha, não é isso? Então, a gente tá vendo aqui, as missões jesuítas são esses tipos das igrejinhas, né? As missões jesuítas, Bahia, Vista, Urubá. Aí, depois tem as expedições de resgate, as expedições de resgate e apresamentos dos Guaranis em 1550, 1641, por terra e mar. Manoel Preto e Raposo Tavares, que eram os bandeirantes, né? Essa setinha cor laranja são as expedições de apresamentos de outros grupos, sobretudo após 1640, Raposo Tavares, André Fernandes
e Fernão Dias Pais. Então, são essas setinhas laranja. Já essa setinha aqui, verde, deixa eu botar aqui, é cinza, né? Meu cinzinha. São as expedições de... essas são as expedições de mercenários paulistas nas guerras do Nordeste, em 1658 e 1620. Então, tá aqui. Esse é o mapa, né, que a gente tá vendo, o mapa do bandeirismo, que a gente tá vendo esse deslocado. Aí tem bandeirantes em busca de ouro. Vai ser até onde? Isso, Marconito, peraí, que é pra a gente não passar muito. Vamos encontrar lá. Peraí, vai ser até aí, viu, Marconito, para a gente fazer exercício, viu? Bandeirante em busca de ouro e diamantes. No final do século XVII, as expedições bandeirantes de caça aos indígenas diminuíram por causa da crise açucareira da América Portuguesa. Holandeses que haviam sido expulsos do Nordeste brasileiro passaram a produzir açúcar nas Antilhas, concorrendo com a produção da colônia portuguesa. Além disso, o fluxo do tráfico negreiro proveniente da África normalizou-se e a mão de obra africana passou a ser cada vez mais utilizada no sul da colônia. As marchas para o interior tiveram, então, outros objetivos, em especial a procura por metais preciosos e diamantes. O governo português, que estava em meio a uma crise econômica no século XVII, decidiu financiar expedições para buscar essas riquezas. Com o estímulo real, as expedições adentraram ainda mais o interior, descobrindo importantes minas de ouro no atual estado de Minas Gerais. E mais tarde, em regiões dos atuais estados de Mato Grosso e Goiás. Uma das principais expedições foi comandada por Fernão Dias Pais, em 1674. Seguindo o curso dos rios, ele abriu caminho rumo a Minas Gerais. Muitos dos participantes dessa expedição fixaram-se em Minas Gerais, no Vale do Rio São Francisco, fundando os primeiros povoados da região. Nos últimos anos do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro em diferentes localidades, entre elas Cataguases, Vila Rica, atual Ouro Preto, e Sabará. Com essas descobertas, as fronteiras da antiga capitania de São Vicente, que ocupava uma pequena faixa no litoral sul na América Portuguesa, expandiu-se para o interior e passou a se chamar Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. O ouro atraiu muitos forasteiros para a região. Isso deu origem a conflitos armados entre os paulistas, descobridores do ouro, e os colonos de outras regiões do Brasil, portugueses apelidados de emboabas. Na Guerra dos Emboabas, em 1707 a 1709, os paulistas foram derrotados e expulsos das minas. Aí, então, a gente está vendo bandeiras em busca de ouro e diamantes. Então, quando ele viu que no século XVII a expedição de bandeirantes de caça aos indígenas diminuíram por causa da crise açucareira da América Portuguesa, holandeses haviam sido expulsos, né? Aí, então, o que ele diz? A mão de obra africana passou a ser cada vez mais utilizada. As marchas para o interior tiveram outros objetivos, especial, a procura de quê? Metais preciosos e diamantes.
Aí ele diz que o governo português, que estava em meio a uma crise econômica no século XVII, decidiu o quê? Financiar expedições para buscar essas riquezas. Então, com o estímulo real, as expedições adentraram ainda mais o interior, descobrindo importantes minas de ouro no atual estado de Minas Gerais e mais tarde em região dos atuais estados de Mato Grosso de Goiás e Goiás. Então, uma das principais expedições foi comandada por Fernando Dias Paz, que foi em 1674. Seguindo o curso dos rios, ele abriu caminhos como rumo a Minas Gerais. Muitos dos participantes dessa expedição fixaram-se em Minas Gerais e no Vale do Rio São Francisco, fundando os primeiros povoados da região. Então, aí a gente está vendo, né? Os bandeirantes em busca de ouro e diamante. Por isso que ele diz isso. Então, o ouro atraiu muitos forasteiros para a região. Isso deu origem a conflitos armados entre os paulistas, descobridores do ouro, e os colonos de outras regiões do Brasil e portugueses, apelidados de emboabas. Então, na Guerra dos Emboabas, em 1707 e em 1709, os paulistas foram derrotados e expulsos de Minas Gerais. Aí tu passa mais a página um pouquinho, Marconildo, por favor, vice? Que é para eu terminar de ler. Só um pouquinho a página. Marconildo, passa mais a página aí um pouquinho. Vocês vão para onde, hein? Marconildo? Isso, obrigado. Para terminar de ler, vice? Aí, pode passar mais e deixar até 1720. Em 1720, a região mineradora foi separada de São Paulo e deu origem à capitania de Minas Gerais, controlada rigidamente pela coroa. Os paulistas passaram a buscar ouro e diamantes em outras regiões, utilizando os rios como vias de transporte, e em especial o Tietê e o Paraná. Essa expedição era chamada de monções. Então, pode passar aí a gravura para a gente ver a gravura, certo? Para começar o exercício. Marconildo? Marconildo? Vista a riga do óleo sobre a tela, atribuindo a Ruda Júlia Polieri, produzido por volta de 1820. Marconildo, se quiser passar essa foto aí para a gente ver. Aí depois de sair, a gente vai fazer o exercício, viu? Depois desse. Isso aí, isso. As expedições que rumaram para o Brasil Central encontraram ouro nas áreas correspondentes. Vai ser até aí, viu? Somente, viu? Vai para o exercício. Para o Brasil Central, encontraram ouro nas áreas correspondentes aos atuais estados de Mato Grosso. Em 1718, e de Goiás, em 1725, as novas descobertas fixaram a presença portuguesa em terras a oeste do meridiano de Tordesilhas, nas quais foram estabelecidos povoados e vilas. Alguns colonos e a metrópole portuguesa enriqueceram muito com o ouro dessas terras. Então, a gente está vendo as monções do caminho para o Brasil Central. Então, a gente está vendo essa setinha que a gente está vendo aqui, né? A setinha amarela são as monções.
A cintinha lilás são os caminhos do Brasil Central. E a setinha... Desculpa, a cintinha rosa são as moções. As lilás, o caminho do Brasil. E as amarelinhas, a expansão máxima da capitania de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Então, a gente está vendo aí, Minas Gerais, que a gente está vendo aqui. Está vendo Sabará. Está vendo Vila Rica. Atual Ouro Preto. Tá vendo? Tá vendo Categuases, Quataguases, Taubaté. E aqui a gente tá vendo São Paulo e São Vicente. Indo pra cá. Aqui tá vendo Vila Rica, né? Então, essas setinhas são as moções, Caminho do Brasil e a expansão máxima territorial das capitanias de São Paulo e Minas Gerais. Aí a gente tá vendo aqui Mato Grosso, tá vendo Goiás, Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, que está mostrando. E aqui Sorocaba, que é São Paulo, né? Sorocaba é São Paulo. E Vila Rica, a gente tá vendo. Aí, Marconildo, olha, a gente vai terminar aí, que eu vou fazer exercício com os meninos, que é para não fazer o livro todo, porque é dividido, viu? Aí vai ser um exercício. Você tá... Aí a gente tá vendo as fronteiras na América Portuguesa, não é? Quando eles falam, sim, Terminou, Gil, aí? então, aí é isso que eu estou dizendo. A gente vai terminar aqui nas bandeiras de contrato, aí eu começo o exercício, que é para não dar, né? Como é dividido, viu? Aí vem as bandeiras de contrato, eu já li o mapa com eles. Deixa eu ler aqui. Na América Portuguesa, o nome Monções foi dado às edições que partiam da atual estado de São Paulo. Ali... Vou encerrar a aula, viu? Já terminaram de fazer. Printa aí, Arthur, joga lá no grupo. Isso. Viajaram principalmente pelos rios em direção ao oeste no território colonial. A palavra monções refere-se à época ou evento mais favorável à navegação. Bandeiras de contrato. Durante o século XVII, alguns fazendeiros ou o próprio governo geral contratavam bandeiras. Aí, viu, os escritores que a gente ainda tem, Max Weber, lembrar que vão ser 4 dias de prova, não vai ser todo dia uma prova não, vai ser 4 dias, 2 provas por dia, eu vou ver como é que eu faço. Ou 2 ou 3, aí eu vou ver. Mas não pode ser uma prova cada dia não, que fica muito longo. Então, aí uma das mais famosas bandeiras de contrato foi a de Domingos Jorge Velho, que combateu a rebelião dos indígenas, Cariris e Janduí, em 1692. Ele foi um dos principais responsáveis pela destruição do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, em 1695. Então, são as bandeiras de contrato, né, o que aconteceu isso foi na bandeira de contrato. Aí agora a gente vai fazer um exercício, né, sobre o que a gente viu até onde nós vimos. E na próxima aula, termina o livro. Então, Marconildo, aí os meninos aí, por favor, aprontem os cadernos. Aí Gil, eu encerro e mando o outro link. Certo, para a gente fazer exercício, tá, né? Certo.